Olá, bem-vindo ao episódio número 76 de Vida nos Trilhos. E hoje eu vou falar junto com meu amigo Jefferson Pérez sobre as 13 virtudes que Benjamin Franklin escolheu para desenvolvimento pessoal dele próprio num outro nível. Você vai ver que o que ele usava lá era muito moderno e podemos aplicar em nossas vidas. E eu tenho um recado super importante porque o meu amigo Nuno Machado, ele que deu o recado no último Sexta nos Trilhos, está lançando o seu primeiro curso em formato digital e formato de desafio. O nome do treinamento é Rituais Extraordinários. Serão 21 dias. E para quem não sabe, o Nuno é Master Life Coach, premiado pela Febracis. E ele foi um dos coaches em destaque em 2018. E eu já acompanhei o trabalho do Nuno nos seus rituais. Eu participei do primeiro ritual já em 2019 e esses rituais são todos uma metodologia de ações que você pode tomar logo no início do seu dia para fazer com que você comece o seu dia na máxima performance possível. E eu vou passar agora um link de um grupo exclusivo para acesso a esse treinamento numa condição super especial. E nesse grupo do WhatsApp, o Nuno, ele diretamente vai passar todas as informações, vai tirar todas as dúvidas possíveis. Você vai ter o contato direto com o Nuno para poder decidir se você quer chegar nesse próximo nível e participar deste treinamento fantástico. E eu já aviso, eu estarei lá. Então, o link para acesso é vidanostrilhos.com.br/Nuno. Bem facinho. vidanostrilhos.com.br/Nuno. Então, faça como eu. Tenha um contato direto com o Nuno e participe desse grupo no WhatsApp e entre no treinamento dele. Você vai ver que a oferta vai ser fantástica e você não vai se arrepender. Por isso, eu recomendo. Vamos lá para o próximo nível? Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro de podcast, Jefferson Pérez, destrinchamos as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, você se considera um cara virtuoso? Tão quanto Ben Franklin? Olha, Edward, na verdade, quando você sugeriu o tema, eu fiquei até meio preocupado, né? Eu não conhecia muito, e aí eu fui pesquisar, eu falei, deve ser algo meio, né, simples. Porém, foi um julgamento equivocado, porque a hora que você começa a se preparar, você começa a perceber, né, a profundidade do tema, né, a profundidade que ele conseguia realmente fazer esse desenvolvimento. E aí você percebe que talvez você não é tão virtuoso quanto gostaria ou quanto imaginava, porque realmente é desafiador. E isso porque nós estamos falando de apenas 13 virtudes, correto? Exatamente, são apenas 13 virtudes. E você sabe quando que Ben Franklin começou com esse negócio? Não, eu acho que... Eu sei que era jovem, né? Ele não era tão... A gente quando vê a foto de Benjamin Franklin, para a maioria das pessoas aí, talvez as que já ouviram falar de Benjamin Franklin, vai lembrar do que ele criou o para-raio, né? Alguma coisa assim, né? Mas ele começou com essa questão, ele era muito espiritual, assim, tá? Ele era religioso mesmo, né? Então, assim, ele
tinha 20 anos de idade. Ele Foi era em 1726, para você ter uma ideia, né? bem jovem, Então, né? e já faz um bom tempo, né? 1726, né? Uma outra época. E olha que interessante, né? Aí ele começou esse negócio, né? De trabalhar as suas virtudes, mas de uma forma talvez um pouco diferente do que a gente está acostumado. Sim, O que você percebeu nesse seu estudo? É que, na verdade, eu penso que assim, quando a gente fala um pouco das próprias virtudes em si, né, que você falou que ele era uma pessoa muito espiritual, e mesmo a pessoa sendo, né, assim, essa parte espiritual, muito das virtudes, elas são tiradas e tem como referência, né, os escritos, né, nós estamos falando da Bíblia, né? Inclusive, acho que Benjamin Franklin, ele coloca, acho que na biografia lá, que ele usa, né? Ele usou bastante as bem-aventuranças, né? O Sermão da Montanha. Me parece que ele era um cara que gostava muito né? Dos Salmos, né? De Salomão, né? Ele tinha alguns estudos que ele fez, e esse método, né? De você tentar desenvolver, né, o seu caráter, né, através dessas virtudes e aprimorar, eu acho que ele tinha alguma questão de valores, né, que ele tinha como referência para poder fazer. Eu acho que isso que era interessante, né? Então ele tinha uma série de valores que ele tentou usar como alicerce para poder desenvolver as virtudes. Eu acho que isso que foi interessante. Isso é verdade, né? Agora, um fato interessante é que essa questão das virtudes, né, ela, além de vir pelo que a gente conhece, nós ocidentais aqui, né, pela religião cristã talvez, mas isso já vem lá dos gregos, né? Sim, então é uma coisa já mais antiga, né? Tanto é que o próprio Ben Franklin tem uma das virtudes que eu não vou falar agora, mas ele menciona Sócrates, né? Não sei se você chegou nessa conclusão aí. Sim, ele comenta isso. Ele pede, inclusive, essa imitação, né? Como ser Exatamente, né? Então, assim, e Sócrates realmente era um filósofo e ele tinha conceitos, assim, de vida muito interessantes, né? Eu acho que vale a pena, talvez assim, a gente poderia fazer um episódio, talvez um dia, só sobre Sócrates, porque desenvolvimento pessoal e alta performance, Sócrates também era um cara, vamos dizer assim, ninja nisso. As pessoas talvez só não usavam, né, esse nome, mas se você percebe, né, pelas atitudes, pelos comportamentos, os valores que estão, né, aqueles fundamentos, eles são fundamentos que remetem a esse tipo de comportamento. E quando a gente fala, né, por exemplo, do Franklin, né, o que é interessante é que ele decidiu, né, buscar talvez essa excelência, né, no sentido da moral. Então, quando você decide fazer alguma coisa, isso que é interessante, né? Ele decidiu, né, com 20 anos apenas, né, ter um plano de desenvolver as virtudes. Então, isso que é interessante. Então, quando a gente quer alguma coisa e a gente decide, a gente vai realmente em busca daquilo que a gente sonha. E isso que eu achei interessante, né, do Benjamin, hein? E o legal é que o Ben Franklin, ele usa um método que eu já falei várias vezes aqui no podcast, que é o... Journal! É o journal. Você vê, ele fazia um journal. Eu anotei isso também, porque ele tinha o caderninho dele, né? Eu fiquei pensando, falei, olha só, o cara já tinha essa visão, já tinha esse princípio lá atrás, né? Olha que interessante. Então, vamos lá. Deixa eu descrever o método para o pessoal, e é uma coisa muito simples. Vai lá. Então, o Ben Franklin, ele tinha uma lista, ele listou 13 virtudes, e aí ele se dedicava nessas virtudes, uma por semana, durante 13 semanas. E aí? E depois ele voltava e continuava. Ou seja, no ano ele tinha a possibilidade de passar 4 semanas, Exato. Basicamente, pela mesma virtude, para aprimoramento. Então, 4 vezes na mesma é realmente... eu acho assim, pelo que observa-se,
a pessoa nunca vai chegar talvez a talvez uma perfeição moral, né, digamos assim, das virtudes. Mas o que é importante, eu acho que é interessante, é esse movimento no sentido de acreditar que você pode melhorar, que esse era, acho que, um fundamento dele, né, das bases, daquelas crenças, né, que ele tinha, dos valores que ele coloca, que é o quê? Um ser humano que valoriza uma educação continuada, né, naquele sentido de você realmente buscar como posso dizer, um aperfeiçoamento. E eu acho que essa que é o princípio que está por trás aí dele rodar aí as 13, né, virtudes de tempos em tempos. Vamos para a primeira, Edward? Vamos, mas tem um detalhe legal. 13 semanas dá 91 dias. 13 semanas, certo? 91 dias, um quarto do ano. 91 dias, né? Um quarto do ano, né? São aproximadamente 3 meses. Que tem muito a ver com o nosso método para atingimento de metas em 90 dias lá. Perfeito, certo? É isso aí. Então, vamos lá. Ele pegava uma vez por semana e se dedicava a uma das virtudes. Vamos falar da primeira aqui e ver qual que era o ponto de vista dele. Então, a primeira era a temperança. Essa aí eu acho que é complicado, viu? Já começa difícil. Porque ele começa mexendo, né, numa coisa que é você talvez controlar, né, a comida e a bebida, né? E tem que ter o controle com os excessos. Então é uma temperança no sentido desse controle para você, né, não se empanturrar, né? Sei lá, tem gente que bebe, né? Aí tem que ter o cuidado. Enfim, tudo... Eu até veio o negócio, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, acho que tem que ter uma temperança. E, inclusive, era um dos pontos que ele relata que ele tinha uma certa dificuldade, né, em se controlar a temperança no sentido da bebida, me parece. Né? Exatamente, na biografia dele tem. Ele era um cara meio beberrão. Ele não era santo. Não. O legal é isso. Ele era meio beberrão e, pelo que eu sei, mulherengo, assim, sabe? Então... Mas ele tinha uma certa consciência, porque o fato é assim, é o que você disse. Você começou bem já pontuando isso. A gente nunca vai chegar numa perfeição, né? Mas o importante é a busca, né? No nosso desenvolvimento pessoal, desenvolvimento físico, desenvolvimento das nossas habilidades, né? Mas então é isso aí, temperança. Então ele ficava uma semana comendo sem se empanturrar e beber com moderação. Talvez, né? Eu diria assim, né? Talvez nem só beber coisa saudável, né? Não beber bebida alcoólica, talvez por uma semana, né? Você faz uma limpa, né? Assim. Eu acho que talvez não era só essa semana, né? Isso era como se fosse a instalação do hábito, né? Que ele começa a se olhar para dentro, fazer esse exercício da temperança, de maneira que ele consiga talvez fazer alguns ajustes para que nas próximas 12 semanas ele não caia, né, nessa... Exato. Mas ele naquela semana ele focava mais na temperança. Isso. Majoritariamente na temperança para ficar atento. E ele ficava anotando as coisas no journal, certo? Sim, ele fazia as anotações. E aqui na temperança, eu acho que o recado que fica pra gente é o cuidado com os excessos. Apenas isso, né? Acho que não tem muito do que a gente falar, porque é realmente... né? A gente não precisa dos excessos, né? Os extremos são perigosos. Então é um equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio na alimentação e na bebida. Você sabe que eu li sobre uma experiência, isso já fizeram com camundongos, né? Com ratos, né? Tudo bem, nem sempre uma experiência que se faz com ratos vale para humanos, né? Isso também é sabido. Mas é uma referência. Eu acho que não só com ratos ou com outros animais também obteve-se o mesmo efeito. Se você alimenta demais o bichinho e ele fica, vamos dizer assim, comendo demais, se empanturrando sempre, e você deixa um outro com um pouco menos da alimentação, vamos supor que o número de calorias ótimo para ele seja 1.000 calorias por dia. Estou chutando. Aí você alimenta com mais calorias e outro com um pouquinho menos. Né? O suficiente para deixar ele bem nutrido, mas menos. Quem que vivia mais? Quem comia menos? Exato.
Então, aí que começaram a perceber o poder do jejum. Que a gente já falou sobre isso, né? Até com relação a questões médicas, né? Fala a verdade, quando a gente fica doente, a gente não quer comer, né? Tem pouco apetite. Então, o corpo mesmo responde. O corpo mesmo fala, peraí, deixa eu me limpar um pouco aqui, preciso de menos alimentos. E você empanturrar o corpo, realmente, você está sobrecarregando muitas vezes. E pior, né? Se você empanturrar o corpo de alimento ruim, aí sei lá, trava todas as engrenagens, né? Aí é um problema. Mas realmente, essa questão da temperança, aí você percebe, aí vem o jejum. Ou seja, são várias coisas que são ligadas com apenas uma virtude, né? Que se a gente consegue praticá-la, a gente realmente tem uma evolução e um aprimoramento como pessoa, como ser humano. Acho que isso que é o mais interessante. Perfeito. Muito bem, vamos para a segunda? Silêncio? Cara, sua lista hoje tá batendo com a minha. Hoje ela não pode ser diferente, Éder, pelo amor de Deus. Se for diferente, nós temos um problema grave com os ouvintes. É verdade, bicho. Vamos ver se a gente continua batendo tudo. Então, silêncio. E eu acho que isso também é um desafio, né? Uau, esse é um belo de um desafio, né? Hoje a gente tem tudo meio acelerado, né? Nossa mente está acelerada. Veja a premissa dele. Não fale se não beneficiar os outros ou a si próprio. Evite conversas superficiais. Então, você sabe que às vezes eu tô assim na empresa, tal, às vezes a gente fica aí você pensa assim: tenho que falar alguma coisa com fulano. Ou você sente aquele impulso: tenho que falar isso, vou comentar isso. Aí você pensa. E eu acho que Sócrates já dizia, tinha alguma coisa assim que Sócrates dizia, que se o que você vai dizer não ajudar, não beneficiar o outro, ou não beneficiar você, então não tem motivo por que você falar aquilo. Entende? Porque muitas vezes a gente está falando uma coisa só por... Vamos falar quando você fala mal de uma pessoa, ou fala de uma situação que não tem necessidade, né? A gente percebe isso, né? Nas empresas, às vezes as coisas ficam todo mundo lavando roupa suja, tal, fazendo algumas coisas. E isso às vezes é prejudicial, né? Então é um desafio você evitar isso, principalmente em roda de café, né? Chega lá no cafezinho, pessoal. É até engraçado, porque assim, eu acho que, não sei se foi Sócrates também, eles colocam que você tem que fazer algumas perguntas, como se fosse um filtro, né? E aí você vai tentando... É isso mesmo. Perdão? É isso mesmo, é esse filtro que eu estava me referindo. Como que é ele? Me lembra disso. Eu não lembro quais são as perguntas, mas são perguntas que você vai fazendo no sentido de se questionar aquilo que você falou, né? Isso é bom? Primeiro, isso é uma verdade? Isso me faz bem, né? Isso prejudica o outro? Então, que benefícios isso vai trazer? Né? Vai elevar o nível da conversa? Então, são alguns filtros que você vai fazendo no sentido de realmente aí talvez essa virtude do silêncio, ela vem justamente nesse sentido de antes de nós falarmos, né? Talvez a gente tentar fazer esses filtros. Só que muitas vezes a gente né, tentado e aí você acaba falando talvez coisa que não deve, coisa desnecessária. Uma conversa que talvez poderia ser mais profunda acaba sendo algo mais superficial, né? E aí a gente fica, né, a gente se diminui, né? Então trabalhar o silêncio é realmente desafiador. Eu achei aqui, eu dei uma gulgada que sempre ajuda, né? Aí lá, vamos lá. O triplo filtro. Fala aí, então vamos lá. A pergunta é, primeiro, se é verdadeiro, segundo, se é bom, e terceiro, se é útil. Então, é verdade, se ele é bom e se ele é útil. Exatamente. Então. Chama o triplo teste, pelo menos eu achei aqui rapidamente, né? Mas assim, é interessante, porque às vezes você escuta alguma coisa e você quer contar, mas você não sabe nem se é verdade. Nos dias de hoje, com relação ao WhatsApp, né? Porque a gente está falando de falar, né? De conversa, mas conversa no WhatsApp entra nesse esquema, certo? É que assim, a gente está falando do silêncio, né? Então, se você fala do WhatsApp, né? Você tem até a questão de fake news, aí você começa. Aí é uma coisa. A gente espalha, às vezes, coisa desnecessária, né?
Mas você pode ficar em silêncio, mas ali no WhatsApp você está conversando, né? Então, mas aí eu entendo que, né, talvez o silêncio é no WhatsApp também, né, Edward? Ou não? Pois é, eu entendo, porque é uma conversação, né? Entende? Porque na época do Ben Franklin, a única maneira de você conversar com outra pessoa era falando. Pessoalmente. Ou mandando, né, um bilhete, né? É. Pessoalmente falando, né? Ou ninguém ficava trocando bilhete, né? Então, agora não, a gente tem conversação via WhatsApp. Né? Então não é só a questão do silêncio, né? Olha só. Que mudança, né? E realmente, fala a verdade, né? No WhatsApp, se a gente usar o triplo filtro, então, é verdadeiro? Bom, então vamos ver se não é fake news. É bom? Vai ser útil também? Enfim, né? Então a gente já percebe que a gente pode expandir a questão do silêncio, né? Essa virtude aí é complexa, eu acho. Principalmente nos dias atuais, né? Ela traz um desafio. Aliás, todas elas são desafiadoras, mas algumas talvez é mais. E depende talvez do momento da nossa vida. Talvez em alguns momentos você tem mais uma dificuldade com a temperança, no outro momento talvez com o silêncio. Por isso que eu acho que o método dele, essa questão de você. Igual ele decidiu fazer aquela excelência moral e ele fazer essa rotação. Não, essa semana eu vou trabalhar intencionalmente, com um bilhetinho, né? Igual você falou, ele escreve e todo dia ele olha, né, em vários momentos do dia para verificar aquela virtude. Pô, será que eu estou sendo silencioso? Será que eu estou respeitando esse filtro da verdade, do que é bom e do que é útil? E pra gente é meio que um tapa na cara, né? Então você começa a perceber que são coisas e atitudes simples que ele tomava há quase 300 anos atrás, né? 1726, você falou? Né? Pois é. Então, quase 300 anos atrás. E era um método, apesar da simplicidade, extremamente útil, porque faz você pensar, faz você refletir em assuntos que são importantes e que a partir desse aprimoramento a gente pode ter uma vida muito mais abundante, uma vida melhor, realmente uma vida em alta performance, né? Poder se desenvolver, que é um princípio. Então, eu acho que essa questão do silêncio e do triplo filtro aí realmente também é algo que a gente tem que pensar bem e evitar essas conversas aí que são talvez desnecessárias, né? Pois é um grande desafio mesmo. Vamos ao terceiro? Terceiro, manda aí. Ordem. Falamos junto, hein? Faça suas coisas terem seus lugares. Guardar as coisas no lugar certo. Faça cada parte de seus afazeres terem seu horário. É você fazer as coisas naquele horário e colocar tudo no seu devido lugar. Não deixar aquela bagunça. Enfim, para algumas pessoas pode ser mais simples, para outras pode ser um grande desafio, né, Jefferson? Eu acho que a gente até falou sobre isso num episódio, né, que a gente conversou sobre esse assunto e realmente para alguns é mais simples manter, né, essa questão. Se você pegar, são duas coisas que ele colocou, né? Primeiro, você arrumar o lugar para as coisas, então você tem um sentido de organização, né? Independente da sequência, cada um tem, né, de cores, etc. Mas, enfim, você ter uma organização de uma forma geral. E o segundo, né, é você ter os horários. Então, ele já fala de uma organização e de um planejamento. Você trabalha dentro de uma virtude da ordem, né, que ele coloca. Olha que interessante. E, realmente, quando você tem tudo no seu lugar e você tem os seus horários, né, previamente definidos e você consegue realmente passar por eles, fazer aquelas coisas conforme você planejou, guardar as coisas nos seus lugares, é muito mais fácil você, na hora que você precisa de alguma coisa, quando você... com certeza. Os horários combinados, é tudo muito mais simples. Quando eu tô procurando um troço e não encontro, eu falo, meu Deus, tô precisando me organizar. Definitivamente. E olha que eu já sou um cara mais para organizado. Então... Né? E o pior é assim, né? Eu sempre deixo as coisas no mesmo lugar. Se eu bobear, aí eu não acho mesmo, né? Porque eu falo, meu Deus, onde que eu deixei aquela chave, né? Mas acontece com raridade, assim. Porque normalmente eu deixo nos mesmos lugares, né? Mas tem que ficar atento também. E tem pessoa que é aquilo que você falou. Tem pessoas que é bem desafiador.
porque a pessoa vai meio que deixando tudo em qualquer lugar, aí depois não acha nada, a pessoa fica completamente confusa. E pode parecer uma coisa, talvez para alguns, né, até tola, mas se você pensar nessa questão da ordem, é sim muito interessante. Inclusive com relação aos horários, né, que ele fala, não, você tem que ter os seus afazeres, mas você tem que ter aqui os seus horários. Então a gente tem que planejar os horários. Isso que eu achei também interessante. Ou seja, a gente, uma vez a cada trimestre, você pensar nisso, né? Falar, viu, como que estão os meus horários? Eu estou respeitando, eu não estou? O que eu preciso ajustar? Talvez eu estou falando que vou fazer alguma coisa para melhorar a minha temperança, mas eu não estou fazendo, né? Como que é isso? Então, eu acho que é muito interessante essa questão da ordem. Eu peguei... Esse aqui foi um... Assim, eu fiquei pensando muito nessa questão da ordem. Realmente é interessante. É bacana mesmo, né? Vamos para a frase? Muito bem. Vamos para a frase. Vamos lá. Temos 2 recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com/webinário e se inscreva nessa aula. De novo, escoladopodcast.com/webinário. E o segundo recado é, para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas nos trilhos, nós também teremos um webinário onde eu e o Edward iremos revelar como você pode atingir resultados extraordinários em apenas 90 dias. Este é um método que criamos e desenvolvemos para você atingir suas metas. E funciona mesmo que você não tenha muita disciplina e foco ou tenha desistido diversas vezes de sua meta. Acesse vidanostrilhos.com.br/webinário e se inscreva. vidanostrilhos.com.br/webinário. Agora voltando para a frase da semana. Então vamos lá, ó. A frase começa da seguinte forma: só eu posso mudar a minha vida. Ninguém pode fazer isso por mim. Carol Burnett. É interessante a frase dela, hein? Só eu posso mudar a minha vida, ninguém pode fazer por mim. Vamos dizer assim, né? Claro, você é o protagonista da sua vida, você é o autor, você que está decidindo, né? Muitas coisas na vida a gente está decidindo o tempo todo. Eu diria que a maioria das coisas. Tem situações que podem acontecer na vida. Vamos dizer assim, aí eu imagino, né, um acidente, uma circunstância qualquer, né, que talvez a gente tenha mais dificuldade de compreender. Mas mesmo assim, a partir daquele momento, você continua sendo o autor da sua vida. Você pode transformá-la a partir daquela circunstância, né? Então a gente às vezes vê pessoas com tudo na vida, mas que acabam não atingindo nada. E pessoas que enfrentaram circunstâncias assim absurdas, né? Tanto de acidente quanto de questões financeiras, tudo, e deram a volta por cima. Então tá aí, né? Tá resumida na frase dela, né? Porque eu acho que aqui é um senso de responsabilidade, né? Só eu posso mudar. Então, às vezes a gente tem que perceber que nós devemos ser mais responsáveis com a vida, né? E é um desafio. Concorda, Eder? E muito grande, porque você assumir, não, eu sou responsável, sou eu o autor. Claro, é o que eu falei, às vezes tem circunstâncias que acontecem, né? Que podem mudar sua vida, vamos dizer, externas, né? Porque o mundo é dinâmico. Então, um acidente, uma doença, alguma coisa. Mas você tem que assumir a responsabilidade para você do que você vai fazer daquele ponto para frente. Né? Então, esse que é o grande recado aí, né? Sim. Então, eu conheço pessoas, né? A gente já fez o episódio com o Flávio Peralta, né? Por exemplo, né? Ele sofreu um acidente, mas por outro lado, ele também sabe que foi responsável por aquele acidente, enfim. Agora, tem outras pessoas que sofreram um acidente por causa de outras.
Aí, e também deram a volta por cima, entende? Então, assim, eu vejo a questão dos acidentes como uma coisa meio externa, né? Ou uma doença que você não consegue prever, um problema genético, né? Pega o Stephen Hawking, que era aquele físico, né? É um belo exemplo de vida, né? Um belo exemplo, porque ele diziam que ele ia morrer em 5 anos, né? E depois ele faleceu, foi esse ano, não foi? Acho que foi ano passado, acho que foi. O ano passado, bom, o tempo passa tão rápido, mas enfim, e ele viveu e criou teorias e, enfim, né? Então a gente sabe que as pessoas, a partir daquela circunstância, a responsabilidade ali para frente é sua. Isso que a gente tem que entender, o poder está na nossa mão. É isso aí. O evento ocorreu, agora o que eu vou fazer com ele é uma outra circunstância. E é aí que é onde mora realmente a nossa responsabilidade. Exato. Bom, já muito falamos de 3, correto, Edward? 3 virtudes. Exato. Vamos para a quarta. Vamos para a quarta. Resolução, é isso? É isso aí. A gente tem que ver quais são as ações que nós vamos fazer e procurar, né, fazer. Né? Aquilo que você pensou que ia fazer, corre atrás agora. Agora sem falhas o que decidir e realizar, né? É ir para ação mesmo. E a gente já comentou do livro O Poder da Ação. E a gente sabe como agir é importante. Porque se você fica parado, você está indeciso. É aquele negócio, não, eu preciso fazer tal coisa, mas eu não faço. Fica enrolando, fica procrastinando. E aí nunca acontece, concorda? É como a gente diz aqui diversas vezes, põe o primeiro tijolo para construir uma casa, porque senão nunca sai a casa. Exato. Então, é legal, né, você ficar numa semana analisando como você está, se você está agindo com proatividade ou não em relação às coisas, em relação àquilo que você havia se planejado na questão da ordem, por exemplo. Então, é isso que eu ia comentar, porque, por exemplo, de alguma forma, as virtudes elas vão meio que se complementando. Então, se você fala da resolução, as ações que eu vou fazer e tentar e decidir e correr atrás e fazer e procurar não falhar na temperança, no próprio silêncio, né? Então, a resolução eu passei por 3 virtudes, agora chegou o momento de eu... Será que eu estou realmente tomando as ações para colocar essas virtudes em prática? Então, será que eu estou deixando as coisas no lugar? Será que eu realmente estou fazendo, né, as coisas no horário? Ou aquela conversa que eu tenho e talvez precisaria ser evitada? Então, você tem que ter um cuidado com a ação que você falou que iria tomar para aquela virtude e ter a certeza de que ela está sendo executada. Porque aquilo que você falou é o primeiro passo. Então, eu não começo a correr uma maratona se eu não fizer começar caminhando e depois eu vou correndo 1 quilômetro, 2, até você chegar lá. Então, a ação para você se planejar, a ação para você dar os primeiros passos até você chegar na maratona, essa que é importante. Então, aqui na nossa vida quais ações talvez a gente deveria estar fazendo, tomando nesse momento hoje, para eu ter o meu sonho realizado, o meu sonho de amanhã, para eu estar caminhando na direção das minhas metas, dos meus objetivos. Nós estamos aí, né, numa época agora que as pessoas vão renovando aí as esperanças. Então é o momento de quais ações realmente eu preciso fazer para que eu tenha realmente uma vida nos trilhos. Perfeitamente. E Jefferson, veja só, a gente já está a 29 minutos e agora eu vou falar a quinta, que é frugalidade. Que e aí eu vou pedir para você que está nos ouvindo, preste bem atenção. A gente vai falar dessa aqui e aí vamos deixar para a próxima semana o restante. Combinado, Jefferson? Senão vamos estourar o tempo, né? Então, beleza. Então, a gente fala sobre frugalidade e depois a gente segue aí para a próxima semana. A gente faz o complemento aí das demais. Qual que é a frugalidade? Como é que funciona isso? Ele está falando do dinheiro, a questão da como você faz Exatamente. Como que é os gastos. Não crie gastos em excesso para
Então na verdade você tem que criar gastos para fazer bem para você, aos outros, mas não desperdiçando. Sim, você tem que ter um senso de eliminar os excessos, de procurar evitar, né, os desperdícios, porque às vezes eles ocorrem, às vezes a gente faz um gasto que acaba sendo desperdiçado. Então, sei lá, de repente na sua casa você vai fazer uma obra e daqui a pouco você percebe que você precisa fazer outra, aí você tem que quebrar aquela que você fez. Então pode parecer por isso que é até o nome, né? É frugalidade, né? Então, evitar o gasto em excesso, e às vezes a gente tem que pensar um pouquinho antes de fazer e realmente é difícil. Na utilidade daquele gasto, né? Você pensar se ele está fazendo bem para você, se está fazendo para o outro, procurar não desperdiçar, né? E assim, eu lembro aqui dessa questão da frugalidade, do minimalismo. Lembra que a gente já falou sobre isso, né? Bem lembrado. Viver uma vida minimalista, né? É um movimento que está tendo hoje, porque eu acho que é até uma resposta para o excessivo consumo que nós temos. Porque imagina, né? Ele falava isso naquela época, em 1700. Concorda que lá não tinha tanta coisa para a gente ficar consumindo, né? Era um pouco diferente. Você não tinha nem supermercado, né? Não tinha nada, lojas, etc. Então era. Agora, mas mesmo assim ele já tinha uma consciência de que tinha coisas desnecessárias que talvez a gente comete alguns excessos, e ele já estava trabalhando uma virtude que hoje, talvez nos dias atuais, talvez seja mais necessária do que talvez na época dele, né? Hoje é muito necessário, porque e você veja, hoje a gente entra na internet, o que você compra qualquer coisa pela internet, é uma loucura, sabe assim? Sim. A gente se a gente não cuida, a gente quer isso, quer aquilo, vamos comprar isso outro, então sempre aquela pergunta, né? Eu vou comprar isso, mas é útil? Eu estou precisando agora? Porque muitas vezes a gente compra alguma coisa por um conforto psicológico, sabe? E aí é um cuidado, né? Porque comprar e adquirir uma coisa dá uma certa sensação, né? É prazeroso, sabe? E a gente tem que tomar cuidado um pouco com essa indulgência o tempo todo do consumo. Adquirir, né? Porque às vezes também sobrecarrega. Chega uma hora que você fala, não, basta, chega. E aí vem esse movimento dos minimalistas, né? Que procuram viver uma vida bem simples, né? O pessoal fala, uma mochila e pronto, né? É desafiador. Mas é desafiador, porque se a gente pensar bem, a gente não precisa de muito para viver. A gente fica criando um monte de necessidades, né? Mas, enfim. Mas, claro, a gente também não precisa exagerar. Então, a gente pode olhar, aquilo que a gente vai comprar é útil, vai ajudar a mim, vai ajudar outra pessoa? Ok. E uma dica que eu gosto, e eu também faço comigo, deu vontade de comprar uma coisa, espera mais uns dias, não compra já. Porque eu acho que assim, além do comprar, tem uma segunda etapa que é o próprio desperdício, né, Edward? Quando a gente compra, beleza, mas a partir do momento que você tem aquela, sei lá, seja o que for, né, uma posse, um bem, né, uma roupa, um alimento, é o cuidado também no desperdício de fazer. Exato, porque se você beleza, se deveria ou não é uma outra situação, mas se você já comprou, legal. Agora, como que eu faço bom uso disso, talvez sem desperdiçar aquilo que já foi adquirido? Porque porque quando você fala, tem uma série de coisas por trás disso. A gente está falando um pouco de consumo. Você tem até a questão ecológica. Você tem, né, nós movemos um monte de recursos para adquirir aquele bem ou aquele material e depois ele fica lá jogado num canto. Então, essa questão da frugalidade é o excesso no gasto também, mas é o excesso, beleza, se eu já fiz aquele gasto, como que agora eu faço um bom uso daquilo que eu adquiri? Porque se ele já está ali, ou eu vou fazer uma doação, né, igual você falou naquele episódio, então eu pego lá e faço uma doação, porque aí sim eu não estou desperdiçando, eu estou fazendo um bom uso e ainda estou fazendo uma boa ação, digamos assim. Então nós estamos falando aqui da frugalidade. Bacana, olha que eu acho que é isso aí mesmo. Nossa, Jefferson, falamos apenas de 5 virtudes aí. Vamos recapitular? Vamos lá, recapitula. Temperança, silêncio, ordem, resolução e agora essa palavrinha aqui, frugalidade. Perfeito. E assim,
Você que está nos ouvindo, a sugestão é o seguinte: pega uma dessas 5 aqui, já tenta aplicar na sua vida essa semana. Porque semana que vem a gente volta de novo com esse tema aqui, que é fantástico. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente vem a produzir ajude você a colocar sua vida nos trilhos com as suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e da nossa mensagem, assine, é gratuito, e faça uma avaliação, quem sabe de 5 estrelas. Eu e o Jefferson ficaremos honrados. E esse suporte vai permitir que outras pessoas conheçam o podcast e com isso eu e você estaremos ajudando mais e mais pessoas a ficar no comando de suas vidas. E fique ligado em nosso website, vidanostrilhos.com.br. Lá a gente coloca as anotações, a gente vai colocar as listas ali das virtudes e toda a referência que fazemos aqui no episódio. Eu agradeço a sua audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida.